O Repórter Brasil relembra agora as principais notícias da economia brasileira em 2013. Neste ano, o governo fez o primeiro leilão do pré-sal sob o regime de partilha. As concessões de aeroportos e rodovias também foram leiloadas. A taxa de juros voltou a ter 2 dígitos. O dólar chegou ao maior valor em 5 anos e a agropecuária ganhou mais destaque. A economia brasileira começou o ano com um crescimento tímido. Nos 3 primeiros meses, subiu 0,6% em relação ao trimestre anterior. O bom desempenho da agropecuária foi destaque, com a maior alta em 15 anos. O agricultor está colhendo mais por hectare plantado, então isso também influenciou muito positivamente o crescimento de 17% da agropecuária nesse trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No segundo trimestre, a economia reagiu. De abril a junho, a expansão foi de 1,5%. A maior alta desde o início de 2010, quando o crescimento foi de 2%. Mais uma vez, a agropecuária foi o grande destaque. Mas no terceiro trimestre, o setor puxou o Produto Interno Bruto para baixo. De julho a setembro, o PIB teve queda de 0,5%. Foi o pior desempenho da economia desde o início de 2009. O resultado dos últimos 3 meses de 2013 será divulgado no início do ano que vem. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Brasil está no mesmo ritmo da economia mundial, que deve fechar o ano com crescimento entre 2,3% e 2,4%. O ano de 2013 não é um ano fácil, né? Embora para o Brasil 2013 seja melhor do que 2012, mas 2013 é um ano ainda de crise. A inflação iniciou 2013 acelerada. Em janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo chegou a 0,86%. Foi o maior nível mensal desde 2005, segundo o IBGE. Durante o ano, o preço dos alimentos foi o que mais pressionou a inflação. O valor do tomate disparou no começo de 2013. No primeiro trimestre, a alta foi de 70% em relação ao mesmo período de 2012. Cantinas italianas boicotaram o produto. Essa alta que teve aí foi devido ao preço muito baixo ao ano passado e muito produtor saiu fora do mercado. Planta-se menos, preço aumenta e aí a gente é obrigado a cobrar. No geral, a inflação perdeu força ao longo do ano. A expectativa do Banco Central é de que o IPCA feche 2013 em 5,8%, abaixo do teto da meta do governo, que é de 6,5%. A taxa básica de juros subiu. A Selic, um dos instrumentos usados pelo Banco Central para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação, subiu 2,75 pontos percentuais. A taxa passou de 7,25% em abril, nível mais baixo da história, para 10% em novembro, na última reunião de 2013 do Comitê de Política Monetária. Foi a primeira vez em quase 2 anos que os juros voltaram a ter 2 dígitos. O dólar começou o ano em alta, mas no fim de janeiro iniciou uma trajetória de queda até chegar a R$ 1,94 em março. A cotação variou entre aumentos e quedas até que em agosto o dólar chegou a R$ 2,45, o maior valor dos últimos 5 anos. Em outubro, o acordo fechado nos Estados Unidos, que pôs fim ao impasse fiscal, ajudou a derrubar a cotação do dólar. A moeda norte-americana fechou novembro com o maior avanço mensal em 6 meses, cotada a R$ 2,337. O ano foi de grave crise nos negócios do empresário Eike Batista. O Império X praticamente desmoronou. A petroleira OGX e a empresa de construção naval OSX pediram recuperação judicial. O instrumento permite que uma companhia com problemas financeiros se mantenha aberta enquanto tenta pagar as dívidas. Várias empresas de Eike foram colocadas à venda. O tradicional Hotel Glória, no Rio de Janeiro, que também pertence ao grupo, deve ser vendido. Em outubro, o consórcio formado pela Petrobras e por mais 4 empresas arrematou o Campo de Libra.
Foi o primeiro leilão do pré-sal sob regime de partilha. As vencedoras vão pagar 15 bilhões de reais para o governo brasileiro pelo direito de explorar a maior reserva de petróleo descoberta no país até hoje. A estimativa é de que só Libra tenha entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo. Só comparece a um leilão dessa natureza quem de fato acredita nas grandes possibilidades de extração de quantidades expressivas de petróleo daqui para frente. Para a presidenta Dilma Rousseff, o leilão do Campo de Libra vai permitir grandes investimentos na educação e na saúde. O governo está satisfeito com o resultado do leilão, acha o consórcio sólido, está satisfeito com o que lhe cabe da receita, está satisfeito com a destinação desta riqueza, dessa alquimia que nós conseguimos, porque nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde. Já em novembro, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, arrecadou mais de 165 milhões de reais no leilão de áreas em terra para exploração de gás natural. Dos 240 blocos ofertados, 72 foram arrematados. A Petrobras foi a empresa que levou a maior parte dos blocos. A disputa levantou a discussão sobre a falta de regras ambientais para explorar o gás. A extração pode contaminar lençóis freáticos. O governo também arrecadou com os leilões de concessão dos aeroportos de Confins, em Minas Gerais, e do Galeão, no Rio de Janeiro. Foram mais de 20 bilhões de reais. O lance foi quase 4 vezes maior do que o valor mínimo fixado. O consórcio Aerobrasil ganhou por 30 anos o direito de administrar o aeroporto de Confins. Já o aeroporto do Galeão foi arrematado pelo consórcio Aeroportos do Futuro. O prazo de concessão é de 25 anos. Nós agora precisamos avaliar esses resultados, o impacto provocado na infraestrutura aeroportuária e precisamos fazer com que haja mudanças efetivas na estrutura da Infraero para que nós possamos tê-la como uma competidora à altura desse novo ambiente que se cria. As concessões de várias rodovias também foram leiloadas neste ano. O consórcio Planalto arrematou o trecho da BR-050, que vai de Goiás a Minas Gerais. A proposta de pedágio oferecida pelo grupo foi quase a metade do previsto. A empreiteira Odebrecht foi a vencedora do leilão para explorar um trecho da BR-163 em Mato Grosso. A empresa ofereceu uma tarifa de pedágio 52% menor do que o teto fixado pelo governo. A concessão de trechos das BR-060, 153 e 262, que cortam o Distrito Federal e os estados de Goiás e Minas Gerais, atraiu 5 empresas. São mais de 1.000 quilômetros que abrangem 47 municípios nas 3 unidades da federação. A empresa Triunfo arrematou o lote de rodovias com um deságio de 52%. Os vencedores devem investir em melhorias e prestar serviços de recuperação, conservação e manutenção das estradas.